Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma vez pelo CETEADALP, Centro de Teologia das Assembleias de Deus de Abreu Lima, no curso básico de Teologia, na disciplina Novo Testamento. Estamos falando sobre as cartas da prisão, carta do apóstolo Paulo escrita. São 4 cartas que ele escreveu enquanto esteve preso em Roma, na sua primeira prisão em Roma, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Aqui a gente vai iniciar falando sobre a carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses ela tem como principal assunto afirmar a supremacia de Cristo, ou seja, Cristo é superior. Com relação à cidade de Colossos, ela ficava próxima a Laodiceia, na Ásia Menor, e era uma cidade bastante importante e próspera, né? Porém até a fundação de Laodiceia. Quando fundou-se Laodiceia, e lá você vai encontrar em Apocalipse as características da igreja de Laodiceia, que dizia: rico sou, tenho enriquecido, de nada tenho falta. Ela exatamente puxou, né, essa riqueza que Colossos tinha, ao ponto de que Colossos se tornou apenas uma cidade de mercado na época de Paulo, né? E o objetivo dessa carta que Paulo escreveu aos Colossenses é exatamente combater falsos mestres que estavam atacando a centralidade de Cristo na igreja, né? Paulo ele tem 2 focos nessa carta, que é exatamente ensinar a doutrina correta, está no capítulo 1, verso 13, é o capítulo 2, verso 23, e por fim, exortações práticas relacionadas à nova vida com Cristo e as suas exigências para o crente, capítulo 3, verso 1 ao 4, verso 6. O pastor da igreja de Colossos era Epáfras, está no capítulo 1 e verso 7. Paulo inicia no capítulo 1 de Colossenses, saudando aquela igreja, Paulo e Timóteo, elogia a fidelidade e a caridade dos irmãos. Veja que aqui há a fé e ao amor, né? Eu já falei do triplo elemento que Paulo sempre utiliza: fé, esperança e amor, né? E Paulo ora para que os crentes de Colossos fossem cheios do conhecimento da vontade do Espírito e de toda inteligência espiritual, verso 9, ou seja, quanto mais se dá lugar ao Espírito Santo de Deus, mais se compreende o que Deus quer para a vida de cada um, né? Paulo afirma exatamente desse transporte que houve do domínio das potestades das trevas para o reino dos filhos de Deus, ou seja, Jesus Cristo. Fala de uma redenção que nos redimiu, verso 14, verso 13 e 14 do capítulo 1. Ou seja, fala de uma condição anterior de perdição e que agora aqueles crentes haviam sido alcançados ou transportados agora para o reino do Filho de Deus. Isso significa perdão e salvação. E falando de Jesus, fala sobre o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, verso 15, porque por ele foram criadas todas as coisas, ou seja, esse termo primogênito da criação, irmãos, alguns querem dizer que Jesus foi criado. Há muitas heresias nesse sentido, principalmente naquela época da igreja, pegando-se nessa fala de Paulo, inclusive, de que porque ele é o primogênito, é o primeiro, nasceu primeiro. Não, na realidade aqui fala sobre ele é quem é o início da criação, mas não foi criado. É tanto que os versículos posteriores vai falar exatamente isso. Versículo 17, por exemplo, do capítulo 1 vai dizer, ó, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, ele não é criado, ele é criador, porém o início da criação se dá a partir de Cristo. Por isso o termo primogênito. Se Cristo é o cabeça da igreja e o primogênito dentre os mortos, né? Na realidade o que Paulo ele foca nesse sentido é exatamente que Cristo ele é a primícia. Ele usou o termo aqui primogênito, mas não é com relação à criação, é com relação a ser antes, é com relação a ser primeiro, sendo ele o primeiro da criação, o primeiro da igreja, o criador de todas as coisas. Então não é um sentido de criação, é um sentido de estar ali antes, estar durante o início, ele já era. E João diz isso no Evangelho: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, Deus não é criado, ele é criador. Quando João diz isso, ele já derruba isso aqui tudinho por terra, né, de interpretações falsas, porque o texto aqui está correto, na Bíblia está correto, mas interpretações falsas de alguém se pegando desse versículo fora do contexto e dizer que Cristo ele foi criado. Não, ele é criador. Quando diz o termo primogênito, é exatamente que ele se tornou digno de ser o início de tudo, o sustentador de todas as coisas.
Paulo também afirma que o Evangelho é um mistério oculto, mas que agora foi revelado, foi anunciado. Está no versículo 26 a 27. Ou seja, Paulo ele sempre está mostrando que Cristo é o que a lei apontava. Estava escondido na lei, a lei mostrou um caminho, mas a essência da lei é Cristo. Capítulo 2 de Colossenses, Paulo vai falar sobre o combate que trava para anunciar o Evangelho e para ensinar aos novos cristãos. Está lá no verso 1 ao 3 do capítulo 2. E os crentes são orientados a não serem enganados por ninguém, tanto pela falta de conhecimento, quanto pelo dar ouvidos a filosofias e vãs sutilezas que aprisionam alguns. Ou seja, havia uma filosofia na igreja de Colossos, uma mistura inclusive doutrinária, de que pelo falar bonito eles exigiam até adoração aos anjos, e Paulo ele combate muito isso, falando exatamente que os irmãos não se deixassem levar por fala bonita, por voz mansa, não, porque o evangelho que ele havia pregado, a essência desse evangelho era Cristo e nada além disso. As vãs filosofias traziam exatamente algo diferente nesse sentido, e exatamente mostrando que em Cristo habita toda a plenitude de Deus, exatamente confirmando de que não há mais necessidade de nada além de Cristo para a vida e para a salvação daqueles irmãos. Sendo esse Cristo o cabeça de todos os principados e potestades, versículo 10. Ou seja, quando Jesus ele diz, olha, todo poder foi me dado nos céus e na terra, ele é sim o cabeça de todas as coisas. Ou seja, na hora que ele quiser agir, ele não precisa ou não depende de mais alguma coisa, porque nele já existe todo o poder que lhe foi dado nos céus e na terra. Então por isso ele é o cabeça de principados e potestades. Paulo fala também sobre que os cristãos já tinham o sinal de Cristo no coração e não na circuncisão do corpo. A circuncisão do cristão ela se dava exatamente no coração, pela transformação. E é interessante que Paulo nesse capítulo, aos Colossenses, ele vai dizer, capítulo 2, que, verso 16 ao 23, que a cédula que era contrária a nós foi rasgada ou riscada na cruz. Por que ele usa esse termo cédula que era contrária a nós? Exatamente porque a lei ela não tinha o poder de salvar, ela só apontava culpa, enquanto que a cruz de Cristo ela perdoou a culpa. Ou seja, a lei ela nunca perdoa, ela sempre mostra a fraqueza humana. Então nesse sentido, Cristo ele na cruz do Calvário ele rasga o que a lei disse que o homem não podia cumprir. Em Cristo o homem agora se torna justo diante de Deus, já não mais pelo cumprimento da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Também fala sobre o capítulo 3, vai falar sobre se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ou seja, já mostra aqui sobre uma diferença que tem que haver entre o cristão, com relação às suas prioridades. Ele continua falando exatamente sobre não estar buscando mais as coisas, ou pelo menos mortificar o corpo com relação à prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, que é idolatria. Ou seja, quando Paulo diz que a avareza é idolatria, é porque eles têm muito claro na sua mente o poder que há na posse de bens com relação ao coração estar ali. O próprio Jesus diz, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Ou seja, o que você der mais valor é ali que você vai servir. Jesus deixa muito claro isso. Você não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Não é uma proibição, nem uma condenação de riquezas aqui. Está se falando de dar mais valor ao ponto de tratar como uma divindade, por isso se torna idolatria. E é interessante que Paulo ele diz que, como cristãos, nascidos novamente, agora o foco desses cristãos é as coisas de cima e não usar o corpo para coisas daqui da terra. Antes deveriam mortificar esse corpo. Paulo também aqui mais uma vez ele fala sobre se despir do velho homem e se vestir do novo homem que se renova em conhecimento segundo a imagem de Cristo, onde não há distinção de raça, cor, sexo, nação, tribo, língua, ou seja, é um povo só, mas que o crescimento agora deveria ser através de Cristo Jesus, e se despir do velho homem quando se diz deixar as coisas daqui, as coisas pecaminosas. E vai falando exatamente sobre, mais uma vez,
como eleitos de Deus, devemos viver transbordando em virtudes e principalmente revestir-nos do amor. Ou seja, mais uma vez ele cita aquela situação que é o vínculo da paz, aqui ele diz que é o vínculo da perfeição, mas mais uma vez aqui está falando sobre a essência da lei, né? Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Então Paulo ele vai falar exatamente de que isso seria uma virtude que transborda através de Cristo, amar a Deus e amar ao próximo. Também Paulo ele deseja que a palavra de Deus habite abundantemente em vós, ensinando-vos e admoestando-vos, juntamente com hinos, salmos e cânticos espirituais. Aqui fala sobre a forma de culto também, né? De que a palavra ela tem que transbordar em cada cristão, ou seja, viver por ela, conhecer a palavra, sempre se alimentar da palavra. Esse é o foco do culto cristão, além dos louvores a Deus. Paulo aqui, ele também no capítulo 3, verso do 18 ao 22, ele vai falar mais uma vez sobre a sujeição da mulher ao marido, né? Da recomendação ou do dever que o marido tem de amar a mulher e inclusive não se irritar com ela. Então, por que Paulo ele trouxe isso? Porque biologicamente falando, irmão, a gente sabe que a mulher é diferente do homem. A mulher é mais emocional e o homem é mais racional. E nessa completude que há no casal, às vezes há alguma situação em que gera uma certa discórdia ou uma impaciência no homem, mas a recomendação de Paulo exatamente com relação ao casal é esse, que ele além de amá-la, e já disse a condição de amar, né, no sentido de ter o cuidado de sempre querer o bem, ainda assim não se irritar com ela, sabendo que biologicamente é diferente o homem da mulher. Então tem que haver essa compreensão no casal, né, mas sempre o cuidado de Paulo é seguir a ordem da criação. Primeiro veio o homem, foi criado, depois a mulher. Então nesse sentido Paulo ele traz esse princípio para o casal, para que o casal prospere e seja a bênção de Deus para o mundo. Também fala sobre os filhos obedecerem ao pai, porque isso agrada a Deus, inclusive é um mandamento. Honra teu pai e mãe para que se prolongue teus dias de vida na terra, né? Pais, não irritar os filhos para que não percam o ânimo, né? Ou seja, precisa ter esse cuidado de que o pai ele é o espelho para o filho. O servo deve obedecer em tudo aos seus senhores, não apenas na presença, mas na ausência, né? Porque servindo ao Senhor, Deus ele é galardoador de toda boa obra, nesse sentido. Tudo que se fizer, faça-se de coração, como se estivesse fazendo para o próprio Deus e não para os homens. E quando eu digo aqui, quando Paulo fala sobre em tudo obedecer a vossos senhores, não é naquela condição de contrariar o Evangelho. É com relação de ser útil, de ser obediente, de que através do seu trabalho alguém possa glorificar a Deus, né? Aqui fala que receberemos galardão, o galardão da herança, verso 24, né? Ou o agravo, ou seja, se você fizer o bem, você é galardoado, se você fizer o mal, você recebe o castigo. Paulo também recomenda aos senhores que sejam justos e que tratem os seus servos por igual, sabendo que todos têm um único Senhor no céu. Está lá no capítulo 4, verso 1. Né? Ainda no capítulo, iniciando o capítulo 4, Paulo recomenda aos irmãos que eles perseverem em oração e que andem em sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Ou seja, às vezes se perde muito tempo, irmão, com conversa, com fofocagem, né, com aqueles que ainda não têm o conhecimento de Cristo. E Paulo ele recomenda, olha, redime o tempo, ou seja, compra o tempo, aproveita esse tempo para ser útil. O que isso quer dizer, irmãos? Sempre na oportunidade que tem de falar com alguém que é de fora ou que não é cristão ainda, fala de Jesus, tenta ganhar ele para Cristo, né? Inclusive falando de forma agradável e com palavras temperadas com sal, ou seja, palavra que tem sabor, que tem durabilidade. O sal ele tanto conserva como dá sabor. Então Paulo ele tem esse cuidado para que os cristãos ele não perca tempo com besteiras, né, do mundo, com anarquias do mundo, mas que aproveite esse tempo, né, para falar ao mundo, ao vizinho, a quem quer que seja, sobre Jesus. E Paulo encerra essa carta aos Colossenses avisando que enviaria Tíquico e Onésimo aos Colossenses e faz suas saudações finais. Então perceba que é bem parecida essas cartas, né, as cartas da prisão, porque foram escritas praticamente na mesma época. Foi 2 anos que Paulo passou preso em Roma, na sua primeira prisão, e aproveitou esse tempo para escrever as 4 cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. E assim a gente encerra Colossenses e inicia a carta a Filemão. Essa aqui é uma carta pessoal,
escrita a um homem chamado Filemon, que morava em Colossos, né, e que tinha um escravo que havia fugido. Esse escravo era Onésimo, e que nessa fuga desse escravo para Roma, Paulo ganhou Onésimo, que era escravo de Filemon, para Cristo. Ora, Paulo escreveu essa carta exatamente para recomendar, né, a Filemon que receba Onésimo de volta. E por quê, irmão? Porque, segundo a cultura romana, um escravo fugitivo podia ser punido com pena de morte, né? Paulo escreve essa carta exatamente para que Filemon perdoe Onésimo, né, seu escravo, e que ele diz, olha, antigamente ele era inútil, mas agora é muito útil, exatamente porque o nome Onésimo significa útil. Então Paulo ele faz aqui um jogo de palavras para dizer que, olha, mesmo o nome dele sendo útil, ele te foi inútil, mas agora é útil porque é teu irmão na fé, né? E que Filemon deveria receber Onésimo, amando de Paulo, exatamente porque, pelo que Paulo escreve no versículo 17 ao 19, Filemon só tem um capítulo, é que Filemon, de certa forma, devia a vida a Paulo, né? Então Paulo, além dessa dívida que Filemon tinha com ele, Paulo ainda se oferece para que, se Onésimo tivesse causado algum prejuízo, ele pagaria, Paulo pagaria, né? Então, o cuidado nesse sentido de Paulo escrever também, junto com as 3 cartas, é exatamente trazer aqui uma forma de perdão para alguém que era merecedor da morte. Que alguém pode até questionar, por que Filemon está escrito na Bíblia? É porque em Cristo, irmãos, não há escravo nem senhores. Em Cristo há filhos de Deus. Em Cristo há perdão, em Cristo há amor. Ainda que Onésimo tenha feito por onde merecer a morte, ainda assim Paulo, ele diz, olha, ele agora é teu irmão em Cristo, então, do jeito que tu foi perdoado, do jeito que tu me deve a dívida, ele agora deve a vida, ele agora deve a vida a tu também, e a gente tudinho deve a vida a Cristo que morreu por nós. Então é nesse sentido que Filemon está escrito. Assim a gente encerra, irmãos, as cartas da prisão. Que Deus continue abençoando cada um de nós e que a gente persevere nesse estudo da palavra de Deus. Deus abençoe.